Desde a invenção da roda, as súbitas inovações tecnológicas vêm dando sustos na humanidade. E cada vez que isso acontece, uma geração inteira de profissionais se sacrifica para o conforto das futuras gerações. A prensa de Gutenberg, por exemplo, certamente veio desempregar muita gente que produzia manuscritos e que dedicara a vida inteira a essa laboriosa arte caligráfica. Do mesmo modo, com o advento do automóvel, foi ficando subempregado um universo de pessoas que trabalhavam duro com cavalos, com selaria, com carruagens. Agora, com as novas mídias eletrônicas, o fenômeno se repete, derrogando uma imensa gama de ofícios tradicionais pela abrangência avassaladora das funções que pode assumir o transistor de silício instalado nos chips dos computadores, dos celulares e de outros nanomecanismos. A comunicação via satélite, a telefonia móvel, a fibra ótica, a cibernética, a informática, tudo isso aplicado em conjunto veio revolucionar as relações entre as pessoas, os métodos de trabalho, a produção de arte, a troca de conhecimentos e a difusão de informações de maneira globalizada. É para discutirmos esses aspectos da atualidade e para analisarmos as consequências sociais, profissionais e econômicas desses novos fenômenos que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para participar deste programa, estão conosco os debatedores Rui Martinho Rodrigues, professor, advogado e historiador, cientista político, membro efetivo do grupo de colaboradores deste programa. Alfredo Marques Sobrinho, advogado, blogueiro e tuiteiro de primeira hora, apresentador do programa Contraponto, da TV+, promotor do Tweet4, que é um encontro de participantes de sites de relacionamento da internet, mega evento que já terá sua 5ª edição neste próximo mês de outubro. E o maestro Potiguar Fontinelli, regente do Coral Porta-Voz, professor do curso de música da Universidade Federal, todos intelectuais e comunicadores de alto nível, livres pensadores, membros da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. O produtor e apresentador titular deste programa é o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos, que estará ausente temporariamente para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior. Eu sou o Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Visão Política pela FGF-TV, canal 14 da NET. E neste programa nós vamos analisar as novas mídias eletrônicas e a sua influência na vida das pessoas, na economia dos países e na sociedade como um todo. Para esse debate nós vamos conversar, vamos debater aqui com os professores Rui Martinho Rodrigues, Potiguar Fontinelli e Alfredo Marques. Senhores, a primeira indagação, a primeira provocação que lhes faço. Numa recente reportagem da revista Veja, trouxe uma matéria sobre uma pesquisa interessante que trata da influência do uso do computador no comportamento das pessoas. E o detalhe mais importante da pesquisa é a constatação de que as pessoas estão abandonando a memória cerebral, estão dando menos importância a decorar as coisas, confiando no computador. Uma constatação desse fato é uma entrevista que a professora Adízia Sá, a nossa jornalista e professora Adízia Sá, deu logo depois de fazer 80 anos. Ela teve a seguinte frase: eu não sei de datas, não sei nem quero saber. É para isso que a gente tem computador. Ora, o sedentarismo que a modernidade propicia já obriga as pessoas a fazerem caminhadas diárias pelas praças e pelos parques da cidade.
Eu pergunto ao professor Rui, você não acha, professor, que em breve todos teremos que praticar exercícios de memória para evitar a sua atrofia, a atrofia dessa faculdade? Isso não é uma projeção futura, isso já se faz e há algum tempo que existem até prescrições médicas nesse sentido, né? Inclusive, um dos exercícios mais recomendados é o velho jogo de palavras cruzadas, que exercita a memória, e vários outros jogos. E minha mulher trabalha com gerontologia e faz muito isso, né? E vive buzinando no meu ouvido para eu fazer isso também. Já estou saindo da garantia também. Ainda estão mais aplicadas aos idosos, a quem tem algum problema de memória, né? Essa recomendação da professora Josefina a você isso mau deveria, sinal. Isso precisa ser feito já antes que se instalem determinados sinais de já preventivamente, perda de algumas funções. Né? Eu penso que os computadores não vão representar uma ameaça nesse sentido. As pessoas podem até dizer isso, mas algumas medidas, algumas providências que poderiam concorrer com o esforço da memória são muito antigas. A velha agenda de papel, onde se faz a anotação, a caneta ou lápis, também, de certo modo, substituiria. Alguém diz, não, eu não preciso me lembrar disso porque anoto. Mas até quando você anota, você está, de certo modo, fortalecendo o uso da memória psicomotora ao escrever. Também no computador, quando você tecla quando você aciona o teclado e quando você vê a telinha, você está mobilizando a memória visual, está mobilizando. Eu creio que ele não chega a constituir uma ameaça nesse campo. Em relação a isso, eu tenho uma experiência curiosa. Quando eu tenho uma ideia para escrever, ela fica viva na minha memória. A partir do momento em que eu coloco no computador, que eu registro, de alguma maneira, eu me desencumbo de guardar aquilo. Eu teria uma dificuldade imensa de reescrever, porque eu já acho que aquilo está escrito, está registrado, e de alguma maneira eu já perco a capacidade de São esquemas que a gente produz, né? Digamos, eu quando escrevo um texto, toda vida que eu boto o olho em cima, eu reescrevo, eu mexo em alguma coisa, até que seja publicado. Depois que ele é publicado, eu não mexo mais. Não me vem mais nenhuma vontade de mexer. Está publicado, pronto. Eu creio que o que as chamadas redes sociais estão fazendo é introduzindo mudanças nas relações sociais. Né? Não acredita que haja essa modificação no psiquismo das pessoas, como se diz? Não, pode ser, mas acho que não existem sinais manifestos, pelo menos eu não observei ainda sinais manifestos. O que você acha, professor? Pode ter? Na verdade, eu discordo um pouco, até porque a sua esposa é gerontóloga, eu também sou gerontólogo, fiz lá na UES, e assim, mas fiz por causa da música. Eu direcionei o meu curso, na especialização em gerontologia, na área da música, mas isso não me impediu de ter os contatos com as cadeiras que fazem o eixo do curso. E fora isso, e o que eu tenho visto, por exemplo, a respeito do Alzheimer, o exercício mental, ele é fundamental. Burle Marx, Jorge Amado e os grandes idosos, eles funcionam porque eles tiveram e têm exercícios mentais, né? Niemeyer. E isso eu estou, inclusive, preparando o meu livro sobre isso. Não nada contra isso, não. Não, mas eu digo assim, o computador, ele causa isso por experiência com os meus grupos de trabalho. Eu tenho um coral só de senhoras, de 60 a 80, 85 anos, e nós usávamos fita de gravador, nós usávamos algumas coisas. E a gente descobriu, por exemplo, que a produção é muito maior quando não se usa a fita e quando se intensifica mais o processo mnemônico mesmo. Eu sou uma vítima hoje, por exemplo, eu sabia o telefone de todo mundo. Hoje eu não sei o telefone de ninguém, porque o que a professora diz é verdade. A minha dúvida é, será que essa utilização dessas novas tecnologias que me facilitam a vida e eu posso desenvolver a minha mente para outras coisas, realmente eu estou fazendo isso. Eu vou dar um exemplo só para finalizar. No curso de música da universidade, que eu também ensino lá na UES, o que é que eu descobri? E isso eu tenho certeza hoje. Nós fomos um dos primeiros a utilizar a digitalização da nossa arte em computador. Então, a música foi um dos primeiros a ter programas de música. Por quê? Porque
que a gente trabalha no tempo com o minuto, e o minuto é mensurável, e trabalha com o som com hertz, que é mensurável. Essa transmissão agora é por hertz. Rádio é por hertz e música é por hertz. Então não há dificuldade, ok. O que é que nós prevíamos? Com essas novas tecnologias, os nossos alunos iam ser muito melhores do que nós. Eles iriam ler partituras muito mais do que nós. Não, eles não leem bem hoje, porque o computador lê por eles. Confio no computador. Alfredo, o que é que você pensa a respeito? Bom, eu tenho... Vou começar um pouquinho invertendo aqui a regra do jogo, agradecer o seu convite, agradecer ao amigo Arnaldo Santos, que não está aqui hoje, queria que estivesse, para poder me recepcionar. Vai ficar com inveja assistindo o programa em casa. Bom, com relação à questão do papel da informática no dia a dia das pessoas, do ponto de vista da memória, eu já venho desprezando a memória há muito tempo. Eu tinha um negócio na minha cabeça de que eu não poderia ser preso na ditadura militar, decorando número de telefone, decorando o nome das pessoas, decorando endereço. Você já citou isso? Eu já apagava isso da memória, então podia bater e me matar que eu não ia saber dizer o número de um telefone que eu simplesmente não decorei. Por impossibilidade absoluta. Por impossibilidade absoluta. E as tecnologias supriram essa minha deficiência, né? E hoje ela está no dia a dia de todo mundo, de toda a sociedade e tal. E o grande problema não é o que nós estamos vivendo hoje, é o que acontecerá amanhã, no futuro imediato. A partir de agora, nós que estamos ainda no conservadorismo da leitura em papel, no conservadorismo das conversas ainda por telefone, sem visualização, nós estamos ainda numa primitividade. Amanhã, tudo isso está na ordem do dia. Você aperta uma tecla, está assistindo televisão, aperta uma tecla, muda de canal. Tem dezenas de pessoas que estão assistindo esse programa agora, interagindo, propondo, discutindo comportamento, levantando teses, suscitando questões. A dinâmica é muito maior. Em razão disso, o cérebro passou a ter um processo seletivo. E você não precisa ter tudo na memória. Se você tem uma biblioteca, e antes você tinha bibliotecas em casa para recorrer... memória para outra coisa, não desativa. Não, você não desativa, você dá outro enfoque, você vai para a diletância, para os outros... É curioso que a memória ela tem diversos aspectos. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de decorar nomes de rua, esses telefones, eu não decoro com facilidade. Agora, aprendo música, eu decoro a letra, ouço uma música 2, 3 vezes e gravo a letra. Ela relacionada à melodia... É uma coisa curiosa e sempre foi assim. Deve ser uma coisa horrorosa, porque eu sei que decora música boa e decora música ruim. Não, talvez esteja ligado ao interesse, né? Talvez esteja ligado ao interesse. A memória é seletiva. A memória é seletiva. Seletiva quanto ao objeto e seletiva quanto aos processos de memorização. Decoro bem poesias, tenho várias na memória. Agora, nomes de pessoas, endereços, eu tenho o que eu quis dizer, só para ficar bem claro, é que a gente está com maravilhosas tecnologias. Eu, no meu carro, eu vivo me queixando, porque já tem um negócio de DVD, né? Não, eu estou doido para ter uma telinha daquela DVD, mas já com a internet ligada no meu carro, porque às vezes eu estou numa dúvida e digo, menino, vai aí no Google, aí eu me lembro que estou no carro. Quer dizer, o Google resolve um horror de coisinhas musicais, por exemplo. A minha dúvida, não é nem dúvida, nós não estamos com novos procedimentos de como a gente ocupar a memória. Não há uma tese, não há uma coisa exposta de como eu devo trabalhar a minha memória, já que máquinas estão fazendo parte dos meus exercícios mentais, como que eu devo ocupar, então, a minha capacidade... Mas essa colocação sua remete a uma questão. Tudo isso é muito novo. Nós não temos nem estudo ainda, não houve oportunidade, o processo é tão revolucionário que está rompendo com todos os paradigmas que nós possuímos, numa velocidade muito grande e que nós não estamos preparados para absorver essa... E o pior, nós estamos sendo cobaias do processo, né? Nós vamos para o primeiro intervalo e depois a gente retoma essa discussão que é realmente apaixonante. Eu sou o Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política, pela FGF TV, canal universitário 14 da NET, em que estamos debatendo as novas mídias eletrônicas e a sua influência na sociedade e na vida das pessoas. Vou fazer aqui uma provocação aos nossos debatedores. O senador Jarbas Vasconcelos, num pronunciamento recente na tribuna do Senado, longo à parte do seu colega Cristóvão Buarque, tratou da importância das mídias, dos sites de relacionamento, a rede da web, na organização de movimentos populares pelo mundo todo e, notadamente, o que aconteceu agora no 7 de setembro, nos movimentos, nas manifestações contra a corrupção. Alfredo Marques, eu lhe pergunto, eu lhe consulto, você acredita na possibilidade da utilização popular dos sites de relacionamento na formação de consenso em futuras eleições? Bom, nós acreditando nessa proposta e nessa tese que você está levantando, no evento do Tweetfor, que vai acontecer sábado vindouro, 1º de outubro, nós teremos um painel tratando, intitulado de O Papel das Redes Sociais na Eleição Municipal de 2012, trazendo convidados de fora e, porque acredito, diante do grande número de pessoas que estão se relacionando nas redes sociais, sou testemunha viva disso, e acho que, independentemente de se ter ou não multidões nas ruas, como era necessário ter na campanha contra a corrupção, ficaram só na internet, ficaram só no computador e não saíram de casa, as redes sociais irão pautar o processo eleitoral. Por quê? Porque elas se dirigirão diretamente ao jornalista, diretamente ao marketing da campanha, elas se dirigirão às pessoas que formam opinião. Então, aquele consenso, ou bote aí aspas, consenso, né? Aquela ideia vai... Não, eu estou dizendo o consenso da interpretação, no consenso da interpretação, de forma geral, irá interferir porque é interessante que você, para fazer uma passeata daquela, um encontro na praça, você precisa de líder, você precisa de alguém, né? Sim. Às vezes, geralmente ligado a um ente, a uma instituição qualquer, político ou o que seja, então há necessidade de alguém que encoraje, que lidere. E no caso das redes sociais, as pessoas vão se reunindo automaticamente pelo computador, independentemente, isoladamente, e esse aqui é o grande efeito. É uma nova forma de mobilização. Eu sempre tive horror à mobilização. Né? Mobilização foi coisa do Perón, foi coisa do Hitler, foi coisa do Stalin, desse povo. Porque mobilização supõe organização e toda organização supõe controle. Então, eu sempre achei que mobilização de massa é uma forma de controle das massas. E, portanto, é uma coisa antidemocrática. Essa história de sociedade civil organizada, isso é sociedade civil aparelhada. Mas agora está surgindo uma forma de mobilização que não é organizada. É daquilo que há de mais democrático, que é a sociedade civil desorganizada. E por que desorganizada? Não controlada. E por que não controlada? Democrática. Então, esse é um horizonte, essa possibilidade é um horizonte novo que se abre e eu acho que é uma notícia alvissareira. Mas aí eu devolvo aí a provocação. Nós teremos condição, num processo anárquico, de ter resultado? Sim, certamente. Porque, veja, você colocou muito bem... para um bom resultado. Você colocou muito bem há pouco. Você colocou muito bem há pouco, quando fez referência ao fato de que, e mesmo que esse povo não vá à rua, e acho que não vai, porque esse negócio de mobilização é coisa de um tipo de personalidade que é apenas uma parcela da sociedade. Esse negócio as pessoas não querem ir nem à reunião de condomínio. Nos condomínios, quanto mais ir para a rua, servir de boiada cidadã para os vaqueiros da cidadania. Né? Eu uma vez conversei aqui mesmo com 2 vaqueiros da cidadania, nós falávamos sobre o impeachment do Collor, e os 2 vaqueiros que andavam tangendo a boiada cidadã na época do impeachment do Collor se referiram hoje ao impeachment como uma farsa, como coisa de vaqueiro da cidadania tangendo boiada cidadã. Mas isso não é boiada cidadã. Isso é uma coisa autônoma, que não vai para a rua, mas pauta, como o Alfredo colocou muito bem, pauta a matéria jornalística, bem ou mal. Bem ou mal. Sem querer ser diretor de consciência e dizer que essas pessoas estão certas ou erradas, veja bem, na última eleição já houve isso. Quando se discutiu o aborto, quando se discutiram determinadas coisas que não estavam na pauta, e que, inclusive, não era do interesse de nenhuma das 2 candidaturas favoritas, porque ambas tinham a mesma posição
e foram forçadas, mas aí e no foram caso forçadas a a repensar o Serra a posição. utilizou esse argumento, Mas tinha a mesma utilizou esse posição. argumento e depois que foi descoberto, ou Não, ficou depois não, comentado estava lá nos que a arquivos esposa dos dele pronunciamentos e tudo. tinha feito aborto Então, na época do exílio, aí ele calou-se. Ambas as posições tinham, as candidaturas tinham posição muito características e se retrataram. Né? Isso foi uma demonstração de força da sociedade civil desorganizada. Isso aqui é democracia. Deixa eu entrar aqui por outro aspecto os vaqueiros da boiada cidadã. Das novas mídias. Saiu na imprensa recentemente que as grandes empresas e até as agências de empregos estão recorrendo à internet, aos sites de relacionamento, a essas fontes todas, para formar o perfil, para definir o perfil dos candidatos a emprego. O sujeito, esse candidato, ela vai pesquisar lá na internet o que é que se disse dele, tal. Então, isso, somado às câmeras de vigilância que estão disseminadas por todos os locais públicos, e essa coisa da escuta telefônica, que também está banalizada demais, o conceito de privacidade estaria mudando em função das novas mídias? Eu não diria isso, eu até diria uma coisa que é meio forte, mas eu acho que a internet ela tem potencializado muito também a ignorância. Um exemplo, assim, eu chamo de fofoqueiros digitais. Então, essa coisa das redes, elas vão funcionar assim, concordo em gênero, número e grau. Agora, tem só um acréscimo que eu faria a essas informações. Muitas pessoas adoram, por exemplo, um bom designer, ou então uma boa música de fundo, um texto bem piegas, tem motivado e emocionado muita gente. Um exemplo, eu estou todo dia na internet, vocês talvez mais que eu, mas eu recebo mensagens e, por favor, repassem, a Polícia Federal avisa. Então, aquele tipo de coisa. Existe um grupo de pessoas que está ficando manipulado pela boataria, o que eu chamo de fofoqueiros digitais. E essas pessoas, elas irão, que eu chamo de rebanho convencível, essas pessoas irão sim ser pactuadas com esse processo. Por quê? A grande maioria não está pensando. Nós tivemos, inclusive, curiosamente, né, as primaveras. A primavera. Nós tivemos a primavera de Praga, nós tivemos o Abril de Portugal, que era uma primavera, e nós temos esse movimento árabe, que é numa primavera. E se você for observar, outro dia eu ouvi o Mauro Benevides dizendo uma frase muito simples, mas muito interessante. Ele disse assim: não é momento para se criar imposto. Eu acho que a tradução disso, que ele é muito matreiro, a coisa está ficando muito séria. Há um movimento pequeno na internet, e isso eu tenho visto pelos fofoqueiros digitais, e aí afeta a individualidade, mas há um movimento de tentar sublevar o povo para também reagir sobre essa história de corrupção que nós temos no Brasil. Então, os políticos, eles estão, no fundo, eu tenho quase certeza, a votação da CPMF, se alguém fosse aprofundar, até porque é interesse do governo, e o governo é maioria, e o governo tem coisas horríveis acontecendo, então o que aconteceria hoje? A votação seria aprovada, mas o povo está com medo do povo. O povo não. Os representantes do povo estão começando a recear um pouco a reação do povo. Então, essa coisa está afetando muito seriamente, na minha opinião. Me parece que a boataria escapou ao controle de uns poucos. Porque esse fenômeno do rebanho, esse fenômeno do rebanho que você descreveu sempre existiu. Agora, isso era monopólio de uns poucos. E isso está sendo democratizado. Pronto. Não são só os vaqueiros da boiada cidadã que fazem isso. Isso. Qualquer pessoa que entra na internet faz isso. Bom, o processo anárquico é de fato anárquico, e aí a gente vê que cada um puxa para a sua brasa, né? A sardinha para a sua brasa. A internet é assim. Todo mundo tem uma tribuna. Mas há uma coisa de interessante nisso, a interlocução da sociedade. A sociedade está discutindo, está indo a fundo. E tem uma vantagem, que nas redes sociais você encontra políticos. E essa interlocução é direta, deixou de passar pelo assessor do parlamentar, pelo filtro da imprensa. Ou pelo filtro da imprensa, ou pelo filtro da conveniência. Tá? Por exemplo, eu não vejo a prefeita Luiziane Lins com páginas ou com um linkzinho com endereço no Twitter ou no Facebook,
porque vai ouvir crítica e não quer ouvir a crítica. O Zé tá? Maria Pontes, desculpe interromper. O governador aqui e acolá utiliza a ferramenta, o Tasso utilizou no processo eleitoral, mas os outros, os demais senadores todos têm, os deputados quase todos têm. Então, o Zé Maria Pontes disse para mim, que eu me encontrei com ele, elogiei por ele ter saído do PT, e ele disse para mim, rapaz, eu nunca fui tão elogiado, eu não sabia que tinha tanta gente que concordava com a minha ação. O que eu quero dizer é que você não precisa mais hoje que a imprensa noticie. A Globo não quer noticiar o que está acontecendo com o Ricardo Teixeira. Mas não precisa. O Brasil inteiro já sabe. Você me dá um gancho curioso sobre o futuro do jornalismo. Porque antigamente... Ou faz a verdade ou dança. Mas não é só isso, é que hoje qualquer do povo registra o que presencia, inclusive cinegraficamente, coloca na internet, mantém o seu próprio blog. Então, a profissão não imediatamente, mas em futuro ela vai perdendo. Eu penso que o que vai ser posto em xeque é essa história de ou faz a verdade como se houvesse uma verdade oficial. Vamos ter uma pluralidade de opiniões. Muito grande. E vamos descer da nossa torre de marfim. Nós, intelectuais e vaqueiros da boiada cidadã, vamos deixar de dizer isso é coisa de gente simplória, isso é coisa de gente ignorante. E os simples vão ter a sua tribuna, já estão tendo. E muitas vezes os simples se mostram mais sábios do que os intelectuais ou pseudo-intelectuais. Que tem errado muito, a gente é só olhar para a história, para as experiências históricas. Né? Tem errado demais e vão ter que descer do seu pedestal e dialogar com homens simples que têm uma sabedoria. Nós andamos, desde Sócrates, que os intelectuais, com muita perversidade, têm procurado desmoralizar o senso comum. E o senso comum é precioso. E as grandes teorias cometem os mesmos erros de uma maneira muito mais grave, porque influenciam muito mais. As grandes tragédias da história foram comandadas por teorias feitas por intelectuais geniais. Voltamos àquela questão. E os formadores de opinião tradicionais, né? E os jornalistas? Era uma casta que captava, reunia informações e difundia. Enquanto que o chamado grande público passivamente consumia lendo jornais. Reginaldo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu nem falei sobre verdade absoluta, nem sobre dogma de fé. Eu não uso o adjetivo absoluto, pronto, mas oficial. E nem sobre dogma de fé. O que eu falei é, todos os estádios fizeram um protesto contra o Ricardo Teixeira, mas a Globo não colocou uma coisa, e todas as emissoras colocaram, e a internet toda colocou. Porque eu tinha ouvido a sua fala dizer, ou a imprensa diz a verdade... Não, quando eu digo a imprensa diz a verdade, é noticiar um fato. Por exemplo, no Ceará, quando é que vai parar com isso? Uma empresa jornalística faz um evento que dá 500 mil pessoas, e a outra empresa nem cita isso. Para com isso. Não registra o fato. O que é isso? Todo mundo sabe que houve. Vamos encerrar o bloco com a opinião do Alfredo. Eu queria chamar a atenção para um fato que é da ordem do dia nosso. Né? Você suscitou a questão do jornalismo ou da figura do jornalista como um filtrador de opinião, como você lembrou, Rui. E, na verdade, agora, qualquer pessoa, tendo um bom poder de interlocução, é capaz de ganhar espaço e muito espaço em que muitas pessoas o ouçam. Há dias em que eu escrevo, e eu não escrevo lá grande coisa, eu não sou nenhuma sumidade, não é nada disso, que as minhas ideias chegam a 300 mil pessoas. Nós não temos um jornal aqui, no melhor dia de circulação, some todos, não dá metade do que eu estou falando. Eu recentemente tomei um susto. Então nós temos uma capacidade de interlocução imensa, uma tribuna democrática, isso vai avançar, vai nos encher de democracia, de aprendizado. Né? E consciência do nosso papel dentro da sociedade. E talvez algumas tragédias também, por causa da boataria das coisas. Não há nada puro na história. Não é simétrico também. Não. Há algum tempo eu fiz uma sugestão ao Prêmio Inovare, mandei uma pequena tese jurídica, é um concurso nacional para inovações na área jurídica, e eu mandei essa pequena tese, ela não foi acatada pela organização do plano, mas eu recebi inúmeros e-mails de estudantes de direito, de pessoas querendo mais informações, mais detalhes, querendo fontes. Eu fiquei espantado, porque eu não tinha colocado abertamente na internet. Eu mandei através da internet, mas mandei diretamente para o Prêmio Inovar. Isso fica publicado e é uma coisa poderosa. Eu respondi um e-mail de uma pessoa há uns 3 dias. Respondi a uma pessoa. Já recebi uma meia dúzia de e-mails comentando depois. Porque ele passou para alguém que passou para alguém. É curioso, é uma coisa... eu tinha uma dívida para receber aí,
E eu mandei para uns 10 formadores de opinião essa minha dívida. E pessoas que eu sabia que mandavam e-mail para todo mundo indistintamente. Em 3 dias, o meu devedor ligou e disse, como é que eu lhe pago? Aí nós vamos entrar na área dos ilícitos pela internet. Ele não pode constranger o devedor. O devedor. Mas as redes sociais têm também pautado as empresas que estão atentas às reclamações nas redes sociais, porque elas se multiplicam. Exato. Então, eles querem resolver logo. Se você tem um problema, fortalece o consumidor. Se você tem algum problema, antes de você ir no Procon, meu irmão, vá lá no seu Twitter, no seu Orkut e meta a lenha. É Fox. Que no outro dia tem resposta. E o pior, quando você vai no Google, você encontra logo aquilo. Então... Vamos para o nosso segundo intervalo e então no terceiro bloco a gente dá sequência a esse debate tão interessante. Eu sou o Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que estamos discutindo a influência das novas mídias eletrônicas na sociedade e na vida das pessoas. Vou fazer aqui uma provocação ao maestro Potiguar Fontinelli, porque é a área que ele domina bem. Sobre o mercado fonográfico, maestro, que entrou em crise a partir do advento da informática, que se tornou muito fácil copiar os discos, os CDs colocados no mercado, né, e isso é vendido a preço módico, e porque você baixa músicas pela internet. Hoje os artistas vivem mais de shows, né? O disco deixou de ser ter a importância que tinha. Mas isso tem um efeito paralelo, que é o problema fiscal. As grandes gravadoras pagam impostos e ficaram reduzidas na sua capacidade, inclusive contributiva. Então eu pergunto, em face disso, dessa realidade, que também se refletirá em outros campos, não seria o momento do governo pensar em novas regras tributárias, em nova legislação? Quem sabe o imposto único, para evitar que o avanço tecnológico vá derrogando atividades industriais que têm uma grande capacidade de contribuir com impostos? O que pensa? Bem, eu vou fazer uma comparação e, ao mesmo tempo, uma provocaçãozinha bem rápida. Toda vida que o dólar baixa, eu fico querendo comprar dólar. E eu nunca tenho dinheiro quando o dólar baixa. Então, quando ele baixa, é porque o mercado está ruim. Então, que terrível, né? Quando o dólar está alto, eu tenho um dinheirinho para comprar. Quando ele baixa, eu não tenho. Existe hoje muito mais gente gravando ou menos gente gravando, mesmo sem vender CD? Existe hoje muito mais gente gravando. O que é que está acontecendo? Eu vou traçar rapidamente o que está acontecendo, mas o governo tem uma culpa nisso. As pessoas hoje estão gravando para vender o trabalho, para fazer show. Então, hoje, o foco de ganhar dinheiro é o show. Até porque a mídia baixou muito. Um CD antigamente, não tinha um CDzão grande, como é que era? LP? Não, mas era um vídeo TV, vídeo... Ah, sim. Tinha um grandão. Aquilo né? custava R$80, R$150. Então as mídias ficaram muito baratas. O que é que acontece? Todo mundo hoje, se você, por exemplo, Fortaleza há 15 anos tinha um estúdio, há 10 anos tinha 6, há 5 anos tinha 40, hoje Fortaleza tem 1.500 estúdios. Porque uma boa sala e um bom computador com um microfone razoável, você grava um CD hoje perfeito. Então, qualquer pessoa hoje grava. Então, aquele custo, o Ednardo gravou lá no pessoal do Ceará, gravou lá no Rio. Você ia, você gravava, você tinha que contratar uma orquestra. Hoje em dia a orquestra é toda no computador. Nós mesmos gravamos o CD com o hino da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, num estúdio, todo eletrônico. Então, veja bem, o custo de fazer essa música ficou muito barato. Então, quem produz a música hoje quer muito mais visibilidade do que dinheiro. É essa visibilidade que vai gerar ele vender o produto dele como artista. Então, a meta é ser artista, a meta é fazer show. Agora, no Brasil tem um problema grave, que é
Eu estava na Alemanha, um dia fui baixar uma música. Primeiro, o cara não tinha o Emule. Aí eu fui baixar o Emule. Ele, não baixe não, pelo amor de Deus. Porque se você baixar e eu baixar uma música, e eu não pagar essa música, o meu IP vai ser identificado pelo... Bem, existe... Há um controle. Há um controle sim. Há um controle sim. No Brasil não existe. Eu tenho um aluno meu que tem 300 mil músicas. Poti, tu quer copiar o meu HD? Estou com 300 mil músicas disso. Então, veja bem, você bota o Emule para baixar 24 horas. Então, música hoje em dia todo mundo tem. Esse é um problema no Brasil. O mundo já se adequou a esse problema, vendendo para baixar. Então, ninguém está mais preocupado hoje em gravar o CD. Né? O mundo já resolveu, mas o Brasil ainda não resolveu. Então, assim, hoje no Brasil, o que todo mundo, como eu disse, aumentou a produção, tem muito mais artista. Você hoje tem acesso a todo tipo eu não vou dizer aqui um site, porque mas é um site que você encontra tudo que é mídia alternativa. Tudo. Todo mundo que grava alternativo no Brasil está nesse site. E você baixa lá do jeito que quer. Agora, o que é que a pessoa quer? Ela quer visibilidade para vender. Porque a venda do CD hoje não vale nada. Maestro, eu queria pegar um gancho aí no que o senhor está falando e dizer o seguinte, eu sou um anarquista por convicção e eu sou adepto da pirataria cultural. Por quê? Porque desde que inventaram a Xerox, deixou de ser interessante produzir o livro. Quando inventaram a fita cassete, deixou de ser interessante gravar o disco. Tá? Porque todo mundo pode reproduzir. Quando inventaram a fita de vídeo, idem. A fotografia, né? Em relação à pintura, você achava que o problema que está nessa história é a questão do custo. Quando você compra um CD que lhe custa 20, 30 centavos, né? ele virgem, né? Sem utilização, e uma empresa vai catapultar rendimentos no lançamento de um disco, de um CD, de um DVD, ele cobra 50, 100, 80 por um DVD, isso é uma mais-valia extraordinária e impede as pessoas de terem acesso a esse instrumento de cultura. Claro. Então, ou a gente encontra regras razoáveis de, por exemplo, o Estado autorizando uma empresa dessa a vender um DVD por R$5, o cara ganha dinheiro, tá? Ninguém pirateia, verdade. Ninguém vai copiar nada. O problema é que ele quer ganhar demais. Aí vem uma mais-valia extraordinária, impede, estimula a pirataria. Faça barato, já que a intenção é vender o show, então disponibilize barato, jogue no mercado barato, faça livro barato. Acho que vi o Caetano Veloso dizendo, não, eu não tenho nada contra a pirataria. Bom, quem quer o livro do professor Rui Martins, sentir o cheiro e tal, vai lá na livraria, na Livraria Cultura e compra o livro. Quem quiser pelo meio eletrônico, quanto lhe custaria? R$5 era um bom preço? O senhor não tem despesa de impressão, não tem nada, e a pessoa sendo honesta e comprar é razoável demais. Só para concluir, o que eu acho é, se eu produzo uma arte e ela é copiada e eu ganho notoriedade, eu ganho visibilidade, isso para mim como artista é ótimo. O grande problema nosso é o manifestado interesse nisso. E aí eu não quero voltar àquela discussão do Tim Maia, que já morreu, não. Mas o grande problema do ECAD é porque realmente a coisa é obscura. Eu sou associado ao ECAD, que eu sou da Socimpro e da Anacim como compositor, e não vejo dinheiro, não vejo nada dos trabalhos que eu já fiz. Bem, mas qual é o grande problema? A minha música, eu quero que vocês ouçam, para vocês ir ao meu show. Agora, quando um motel usa a minha música, não é o meu caso, eu não ando compondo nada romântico que toque no motel. Nível. Mas quando... Não, eu adoraria, porque se eu tocasse no motel, é porque eu estava no gosto popular. Sim. Mas eu digo, quando a minha música toca no motel, ou quando a minha música toca num bar, aí eu teria direito, sim, de ganhar alguma coisa, porque a minha obra está enfeitando alguma coisa de alguém, e alguém está ganhando dinheiro sobre a minha obra. Mas você ouvir em casa, eu acho que a tendência vai ser nem vender mais música. Eu acho que a tendência... Inclusive tem banda, você sabe disso mais do que eu, que ela grava o CD e disponibiliza de graça. E direto na internet. Na internet. Banda mundial, banda famosa. Professor Rui, o que é que o senhor pensa? Eu estou ouvindo esse debate aqui, estou achando muito interessante. Estou me lembrando do Karl Popper dizer que a sociedade aberta é tão dinâmica que ao invés de marchar para um crescente monopólio ou oligopólio das atividades produtivas, ela vai quebrando os monopólios e os oligopólios. E foi a descrição que eu ouvi aqui. Sim. Né? E vai democratizando a produção e o acesso à produção. E eu acho que isso é uma boa notícia. Né? Agora, de fato, aí tem essa tensão entre a democratização do acesso à produção artística, intelectual, científica, tecnológica de um lado, e do outro lado o direito autoral.
Mas acho que isso se resolve na linha que o maestro colocou. O direito autoral deve ficar restrito ao uso econômico da produção intelectual. Né? Não ao consumo final. Ao consumo não. Isso, e essas redes e essa pulverização dos meios de comunicação, que eram muito concentrados, principalmente em alguns países, como no Brasil, existem muitas queixas sobre a concentração dos meios de comunicação. Eu acho que agora essas queixas se esvaziam. Porque no Brasil se dizia, tinha meia dúzia de empresas familiares que ocupam um espaço quase que integral do dos meios de comunicação. Abriu. Agora, com relação à parte referente a tributo que você tocou, eu acho que nós temos uma carga tributária estupidamente alta. Se a gente olha as alíquotas de outros países, alíquotas de 3%, 4% no Japão, você tem alíquotas no Brasil de 18%, 19%, não sei quantos por cento. Isso é uma das coisas que estimula a sonegação. Né? Agora, quanto a uma mudança disso, reforma tributária eu acho que teria que antes passar por uma reforma política. Porque nós não temos uma maioria, temos uma pulverização de partidos, nós não temos uma maioria capaz de definir uma reforma tributária organicamente constituída. Fazem-se remendos aqui e ali, que termina transformando o conjunto do sistema tributário num monstro. Como tem acontecido com os códigos. Reforma do Código Penal, reforma do Código Tributário, acaba criando uma lei que quebra o princípio da proporcionalidade das penas em relação aos delitos. Há uma verdadeira anarquia nessa área. E com os tributos não é muito diferente. Agora, sobre imposto único, eu acho que seria uma tragédia, porque o imposto único tem as suas vantagens, e estamos falando do imposto sobre o cheque, ele é fácil de cobrar, a cobrança não é cara, não precisa de uma máquina. É eletrônica. Por enquanto é difícil de evadir, certamente que já encontrariam meios, mas propicia é difícil de evadir. Controle do Estado sobre as movimentações financeiras, porque... Mas as desvantagens são terríveis, né? Primeiro, ele não distingue, é um imposto burro, ele não distingue entre importação e exportação, entre bem de capital e bem de consumo, entre consumo supérfluo e consumo indispensável e necessário. Ele não distingue a capacidade contributiva do sujeito passivo da relação tributária. Quer dizer, ele é um imposto burro que cai em cima de todo mundo do mesmo jeito. Não tem ele não distingue regiões, fiscal, ele não aquela distingue possibilidade regiões, ele não do governo distingue estimular uma atividade, ele não distingue o hipossuficiente, ele não permite políticas extrafiscais, como você está lembrando aí. E o que é pior, ele é um imposto em cascata. Durante a cadeia produtiva, você emite não sei quantos cheques e ele volta uma bitributação. Há uma cascata enorme, né? E isso não chega a configurar uma bitributação, porque o fato gerador é a emissão do cheque. E sobre a emissão do cheque, ele só incide uma vez. Né? Mas há uma cascata de incidências ao longo da cadeia produtiva. Eu que trabalho com prestação de serviço, ocorreria talvez no mínimo umas 5, 6 vezes essa cascata. Que é o cheque que se emite para pagar a produtora emite o cheque para pagar a mim, eu emito o cheque para pagar ao som que eu contratei, o som que eu contratei emite o cheque para pagar o rapaz que trabalha com som. E alguns impostos não podem desaparecer. Por exemplo, você precisa de um imposto de importação para, em determinados momentos, exercer uma função extrafiscal de equilibrar o balanço de pagamentos, ou a balança comercial. Você precisa de um imposto sobre operações financeiras para fazer política monetária. Você precisa de determinados impostos. Você precisa de um imposto sobre a renda para, se um dia modificarmos o nosso imposto de renda, termos um imposto que possa respeitar a capacidade contributiva. Imposto sobre a bebida, sobre o cigarro, para controlar o consumo dessas... Agora, um fato curioso, só voltando aqui para o assunto da música. As empresas já se moldaram tanto a essa realidade da cópia, que eu gravei muito tempo com Mastruz com Leite. E outro dia eu cheguei lá e me deram um CD promocional. O CD era o quê? 100 músicas em MP3. Sim. Já oficializado. Olhe bem, no lugar... Não, você não precisa mais baixar nossas músicas em MP3. Eles no show, você paga o ingresso e ganha já o CD com 100 músicas em MP3. Quer dizer, você não precisa mais nem baixar. A gente já lhe dá em MP3 para você ouvir. Você utilizar em todas as ferramentas que você bem entender. Né? Entendeu? Quer dizer, já não quer nem mais vender. Já. Deixa eu fazer aqui uma última colocação. Queria que o Alfredo Marques se pronunciasse a respeito do tablet versus livros impressos. Né? O tablet está se popularizando. É um aparelho portátil em que você coloca centenas de obras, de livros. Então, a nossa geração ainda vai assistir o fim do livro impresso, o fechamento das bibliotecas, ou isso ainda vai... Bom,
Fechamento das bibliotecas, elas já estão fechadas na literalidade, porque se você vê o percentual da população que frequenta as bibliotecas e a má qualidade de conservação delas e o interesse que ela desperta na sociedade é mínimo. Eu achei, por exemplo, que o governo do Estado torrou dinheiro em coisas sem futuro, que foi passar a gestão passada do senhor Alto Filho, gastando dinheiro abrindo biblioteca no interior, na contramão de tudo, tá? Na contramão do acervo tecnológico, devia estar criando essas lan house para a negada ficar namorando, aprendendo a escrever, namorando. Se eu fosse prefeito, que eu fosse governador, eu abria lan house em todos os bairros. Pode ir de graça, meu filho, passa o dia todinho, nem que seja namorando. Mas ele vai ter que aprender a escrever, vai ter que ter empatia com o equipamento, porque sem esse equipamento, sem a tecnologia, ninguém sobreviverá. Nós não estamos tratando mais do analfabetismo meramente de não saber escrever. Ele não vai conseguir sobreviver. Ele vai ser excluído de tudo. Quem não tiver empatia com esses meios eletrônicos está frito. E a literatura vai continuar sendo impressa, a gráfica vai continuar fazendo seus livros, mas para eruditos, mas para o senso comum, isso vai deixar de existir. Porque é muito mais fácil você ler 10 jornais por dia do que ir buscar o jornal O Povo e o Diário, que também já estão eletronicamente, o Jornal Estado, inclusive. Né? Então está tudo aí, está tudo posto. Democratizar os meios de comunicação. É interessante a gente pontuar o seguinte: o que nós estamos colocando aqui são as medidas imediatas que a sociedade deve ir tomando para conviver com essa modernidade, com essas novas mídias. Porque, na verdade, essas facilidades vão trazer mais conforto, embora com prejuízo das gerações que estão sofrendo a modificação. Eu vi uma vez protestos contra a colocação de catracas eletrônicas, vai desempregar os trocadores de ônibus, contra as bombas em que o cliente, ele próprio se autosserviço, porque vai desempregar os bombeiros. Aí, então, como é? Vai terminar ficando todo mundo desempregado? Não. No futuro, migra para outro canto. No futuro, o que isso sinaliza é que no futuro todos vão trabalhar muito menos para ganhar o mesmo, porque as máquinas vão fazendo. O gráfico que vai sair da gráfica, ele pode se especializar para ajeitar tablet. Talvez não ele, mas o futuro, o filho dele, não vai mais se sujar de tinta na gráfica, porque vai trabalhar com coisas mais refinadas. Eu ouvi uma coisa, só mais para enfeitar, eu ouvi uma coisa interessante ali. Rapaz, uma pessoa que vai aprender a consertar geladeira é uma pessoa que não tem o que pensar. Ora, computador todo mundo tem em casa e dá pau toda semana. Geladeira demora 4 anos para dar pau. Então todo mundo hoje tem um computador também, como tem uma geladeira. Aprenda. E tem uma pessoa para dar manutenção no computador. A última palavra aqui do professor Rui, antes de a gente enterrar sobre isso, me faz lembrar o episódio com a máquina a vapor. Quando alguém colocou pela primeira vez uma máquina a vapor num barco, no Tâmisa. Os remadores de barcos do Tâmisa depedraram o barco a vapor, temendo o desemprego. E, no entanto, a máquina a vapor, eu gosto de dizer ironicamente, entre aspas, desempregou tanto que a Revolução Industrial foi tirar a mulher do pé do fogão e a criança dos folguedos para trabalhar na fábrica. Eu vi um certo tipo de intelectual, no início da Revolução da Informática, temendo que a informática ia desempregar. Realmente provocou desempregos setoriais. Parece-me que o setor bancário, que talvez não tenha sido nem tanto por isso, mas porque a inflação acabou e os bancos encolheram, né? Como a mecanização da lavoura desempregou setorialmente quem trabalhava de enxada, mas a riqueza produzida gera emprego e gera muito mais emprego em outros setores. Evidentemente que nessa transição histórica existe a tragédia para alguns. Quem trabalhava na enxada não vai trabalhar no salão de beleza que a riqueza, que a mecanização da lavoura criou. Sim. Mas outra geração vai se beneficiar. Isso aí não tenha dúvida. Senhores, o tempo se esgotou e nós chegamos ao final do programa. Eu quero registrar aqui o livro de poemas Claroscuro, um livro do poeta Luciano Maia, da Academia Cearense de Letras e da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Poesias magníficas, dignas de a gente aprender, memorizar, decorar, para recitá-las no momento oportuno, porque são de altíssima qualidade, como não podia deixar de ser, se é da lavra do grande poeta Luciano Maia. Bem, senhores, dizem que o criador do primeiro site de relacionamento da internet se inspirou numa estatística curiosa, segundo a qual existiriam, em média,
apenas 6 contatos entre um de nós e qualquer outra pessoa do planeta. E pensando em reduzir essa estatística, em aproximar as pessoas, ele teria então criado o primeiro site de relacionamento. E acho que ele conseguiu. Tanto assim que todo dia pessoas e famílias que se separaram há décadas estão se reencontrando, às vezes de um país para o outro, estão se reencontrando pela internet. Bem, fica aqui, portanto, essa nossa reflexão sobre os efeitos sociais, políticos, econômicos da modernidade tecnológica, prometendo voltar a esse tema em outras oportunidades, sempre em busca de trazer esclarecimentos aos que nos assistem e acompanham. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Alfredo Marques e Potiguar Fontinelli, em especial agradecendo a você, assinante, com o nosso convite para um próximo programa. Até lá.